E entrar agora no caso da Ultrafarma, assunto também importantíssimo para que nós brasileiros possamos entender o que acontece nos bastidores das empresas brasileiras. E esse caso da Ultrafarma revela uma corrupção no nosso país que, segundo os especialistas da área, é frequente. Qual é a novidade desse caso? Está na nossa página aqui, o empresário, o Sidnei Oliveira, dono da Ultrafarma, passou por uma audiência de custódia agora pela manhã, às 11 horas da manhã, em São Paulo, e após o procedimento, retornou ao Distrito Policial de número 8, localizado lá no Belenzinho, na zona leste da capital paulista, onde permanece preso. A audiência de custódia é uma etapa prevista em lei para que o juiz avalie a legalidade da prisão em até 24 horas após a detenção. Havia uma expectativa da defesa dele que depois dessa audiência de custódia ele pudesse ganhar a liberdade, mas não. A decisão do juiz foi que ele continuasse detido, garantindo, que o acusado tem o direito da defesa e análise a necessidade de manutenção da prisão temporária. Essa audiência de custódia garante isso. Teve a audiência de custódia e depois a decisão do juiz de ele permanecer preso. Até o momento não houve uma decisão judicial que altere a situação de Sidnei Oliveira, então ele voltou para a prisão, mas talvez possa ter alguma mudança nisso. Procurada pela reportagem desde terça-feira, a defesa do empresário ainda não se manifestou. Ele está preso desde a manhã de ontem nessa operação do Ministério Público contra o esquema de corrupção fiscal envolvendo auditores da Secretaria da Fazenda do Estado. Segundo o Ministério Público, o suposto esquema de corrupção ele teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propinas para liberar os créditos do ICMS de varejistas. E essa ação levou à prisão não apenas o presidente da Ultrafarma, mas também o diretor estatutário da Fast Shop, além de 2 auditores fiscais da Fazenda Paulista. A Fast Shop informa que até esse momento não teve acesso ao conteúdo da investigação e está colaborando com o fornecimento de informações às autoridades competentes. O promotor de justiça, João Recupero, disse que o auditor Arthur Gomes da Silva era o cérebro dessa operação e atuava como um coringa que facilitava o processo de ressarcimento de créditos em todas as suas etapas e, por conta disso, recebia as tais propinas dos empresários envolvidos, que variavam conforme o valor dos créditos que ele mesmo estabelecia. Bom, então, pelo que a gente pode entender, Josias, nessa audiência de custódia, até esse momento, a prisão do Sidnei Oliveira não foi revogada. Não foi revogada. É uma prisão, Fabiola, a gente precisa sempre esclarecer, né? É um tipo de prisão que tem uma duração, a menos que o juiz passe para a prisão preventiva. Esta prisão dura 5 dias, que é o tempo que a justiça, que o juiz concede aos investigadores para realizar ali os primeiros procedimentos sem a interferência do investigado, né? E aí vamos saber, em 5 dias, se o juiz vai prorrogar, transformar essa prisão provisória em prisão preventiva, ou se vai libertar os presos ontem, foram 3 presos, né? Para que eles respondam em liberdade. Agora, de uma coisa, temos aí dúvidas quanto à natureza da prisão, se vai se manter nesta prisão provisória, que dura 5 dias, ou se vai virar preventiva, que aí não tem prazo para revogação da prisão, né? Há dúvida sobre isso. Agora, quanto à grandiosidade do esquema, parece não haver dúvida, porque estamos falando, Fabíola, de um esquema que tratava de créditos acumulados de ICMS. Então, as empresas acumulam créditos e aí reivindicam do Estado o pagamento desses créditos, que lhes permitem registrar ali nos seus balanços um valor menor de imposto a recolher. Com isso, aumentam os seus lucros. E esse tipo de operação é uma operação extremamente burocrática e não é simples. Às vezes, as empresas levam anos para obter o reconhecimento do crédito. E aqui montou-se no governo de São Paulo, na Secretaria de Fazenda de São Paulo, um esquema que acelerava a liberação desses créditos extraordinários, que acelerava o reconhecimento de que as empresas faziam jus ao tal crédito de ICMS.
Obviamente, criava-se ali uma burocracia e, por baixo do pano, vendiam-se as facilidades que azulavam, que transformavam, que potencializavam, que vitaminavam os balanços das empresas. Tudo isso em troca de propina. E considerando-se que, segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, o valor da propina, que aqui por hora está estimado em R$ 1 bilhão, era um percentual do valor do crédito mutretado que era concedido às empresas. Então você imagina que se a propina é de 1 bilhão, imagina o valor dos créditos, né? E nós estamos falando de um esquema, Fabíola, que ontem começou com 2 empresas e que hoje já se sabe que envolve outras empresas e que o Ministério Público considera, inclusive, a hipótese de providenciar uma segunda fase, porque verificou-se que a apuração vai ter que ser ampliada, porque a suspeita se amplificou. E ontem, nas batidas de busca e apreensão, muito dinheiro nas residências dos investigados, né? Dinheiro vivo apreendido ali pela polícia. Então é um esquema grandioso, está apenas no começo, vai ser amplificado. Não se descarta a hipótese, Fabíola, de nós aqui, daqui a alguns dias estamos aqui tratando de novas operações como essa de ontem, né? Então, é preciso jogar uma lupa sobre isso tudo, porque o esquema, como disse, é grandiloquente e vai ter muitos desdobramentos. E é preciso que agora o Estado verifique essa engrenagem de cobrança do ICMS, né? Tem ali um buraco e não é um buraco pequeno. E espanta que esse buraco, que esse fosso tenha sido aberto justamente num estado como o estado de São Paulo, que é justamente o estado mais rico da federação, onde os interesses tributários são mais portentosos. E é preciso que... Ontem até saiu uma nota lá da Secretaria de Fazenda, mas é preciso mais do que isso. É preciso que o governador fale aí meia dúzia de palavras sobre esse episódio e sobre o que ele está fazendo ou o que pretende fazer para fechar essas frestas por onde estão escoando os tributos que deviam ir para os cofres do governo, Fabiola. Eu nem sei se o governador também acabou se pronunciando sobre isso, mas você tem razão, né? Ainda mais o governador Tarcísio de Freitas, né, que sempre gosta muito de falar a respeito desse combate à corrupção, dessa atuação. Não, pelo menos nas redes dele aqui, eu não vi nenhum pronunciamento por parte do Tarcísio. Eu sempre gosto de puxar com o Ronilson do ponto de vista da sociedade brasileira, né? É muito curioso de a gente ver como esses escândalos não escandalizam mais a sociedade como um todo, né? Essas grandes empresas que cometem corrupção, né? Que participam de corrupção, assim como os governos, e vão passando. E, assim, é como se o brasileiro já estivesse acostumado com casos como esse, né, ô Ronilson? Isso deveria assustar, espantar mais. A gente está falando aí de propinas pagas de R$ 1 bilhão de reais. Mas não, parece que todo mundo acaba ileso nessa história. Fabiola, em parte parece que a gente tem a gente convive com uma espécie de hierarquia de problemas e prioridades, que você tem razão. Algo desse tipo é tão distante, é tão longe da realidade das pessoas, da sociedade brasileira, de uma maneira geral. É claro que há quem tenha de se indignar e tem meios para fazer alguma coisa, mas no dia a dia da sociedade brasileira, para grande parte delas, esse é mais um fato descoberto, que significa que nós temos muitos outros. O Josias colocou muito bem, pode ser que na semana que vem nós estejamos falando de outras empresas e outros casos como esse, porque acende um alerta. Você sabe que provavelmente isso não era um privilégio de uma super sabedoria e sagacidade da Ultrafarma. A gente sabe que muito provavelmente você puxa esse fio e você encontra outras empresas e outras instituições. Agora, isso também faz a gente pensar, a gente retoma, né? Um debate que ficou meio enviesado, atravessado, sobretudo porque entrou a questão do tarifaço, mas um debate sobre a nossa justiça tarifária, né? O governo está aí lutando por meios de arrecadação, o ministro da Fazenda tentando fazer alternativas, propostas, o parlamento cheio de resistência com aquilo que, de alguma maneira, toca o seu privilégio, tem muita resistência a determinadas propostas de arrecadação, mas o fato é que estão aí, né?
a gente fala de taxar os mais ricos, se torna um escândalo, um grande debate, uma conversa que vai para lá, vai para cá, encontra um monte de resistência e no final das contas a gente não consegue avançar. E a gente é defrontado com situações como essa. Os mais ricos, esses os quais nós temos frequentemente falado sobre a necessidade de ser taxado de uma maneira diferenciada para num país tão desigual quanto o Brasil, não apenas pagam menos, quanto têm as maiores possibilidades de desvirtuar a sua forma de contribuição, para transformar a sua forma de contribuição em lucros ainda maiores na sua forma de arrecadação. Então, e a sociedade brasileira vai se ver completamente impotente diante desse contexto, e aí acontece como você fala, né? Não vejo como uma indiferença, né? Como se nada estivesse acontecendo, mas é como uma hierarquia de problemas que a gente se sente tão distante, tanto em termos de valor quanto em termos de alguma coisa que pode ser feita, que as pessoas simplesmente deixam passar. É. Ó, vamos ver aí se tem alguma mudança depois dessa audiência de custódia, mas até o momento ele permanece preso e a gente ainda tentando entender um pouco mais de detalhes a respeito desse caso de corrupção e de como isso funcionava no governo do estado de São Paulo, aqui através da Secretaria da Fazenda, que disse estar colaborando com as investigações.